Pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na PAI de Peruíbe acompanhando o Dia Mundial do Síndrome de Down. O dia do meu amigo Down, que já tem 7 anos, a PAI, juntamente com a Prefeitura de Peruíbe, Secretaria de Educação e o CONDEF, pessoal, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, da qual a Marinalva é a presidente e a Marlene a vice-presidente. Então a gente cumprimenta primeiramente, antes de chegar, toda a diretoria. Eu já entrei, o evento tá lindo, agora aqui, ó. Meu amigo Down, pessoal, é isso aí, 20 de março. É o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então vamos acompanhar esse dia muito importante, que a pessoa tem que saber, né, sobre o síndrome de Down, o que é, e a faixa tá rolando solta. Vem comigo. A gente prossegue, eu vou passando a palavra então para a Cléia, nossa secretária de Educação, né? E a gente está há muito tempo com uma parceria muito forte com a PAI e com o CONDEF. Queríamos ouvir um pouquinho você, Cléia. Bom dia a todos. É um prazer grande estar aqui na PAI, sempre é um prazer muito grande, né, Larissa? Hoje, o Dia Internacional do Síndrome de Down, um dia importante onde o mundo inteiro lembra da importância dos encaminhamentos que nós temos em compromisso com as políticas de educação inclusiva, né? Quero parabenizar o CONDEF por esse evento, parabenizar o prefeito, né? Porque a prefeitura, ela abraça essa causa, é uma lei municipal. E hoje, nas escolas, nós temos um processo fortalecido da inclusão. Não só da criança com síndrome de Down, mas todos os demais transtornos. Quero falar um pouquinho do novo profissional que nós contratamos esse ano, profissional de apoio. Estamos fazendo a contratação de 70, já estamos ampliando para mais 30, serão 100 profissionais de apoio na rede municipal de educação, mais de 200 estagiários para ajudá-la no manejo com essa criança. Então é um motivo de muito orgulho, né, do trabalho que a Secretaria de Educação tem feito, dando suporte nas escolas para que a gente possa avançar, né, no desenvolvimento dessas crianças. Eu vou retomar aqui, que Marinalva me lembrou, da minha autodescrição. Cléia, tenho a pele clara, cabelos castanhos no ombro, visto uma camisa branca, um shorts listrado azul e branco e um tênis branco. Tenho os olhos castanhos e eu sou bastante falante, tá? Então, eu quero, de fato, hoje, parabenizar o trabalho da Larissa. Acho que a Secretaria de Educação nunca esteve tão perto da PAI como agora. Desde o ano passado, nós temos estabelecido um diálogo muito forte, né, Larissa? E aí nós queremos ampliar cada vez mais essa parceria. A PAI faz um trabalho de excelência com as crianças. Como nós ficamos felizes quando um aluno sai da rede municipal e vem para a PAI, porque nós sabemos que ele será muito bem acolhido com as terapias, com os tratamentos, com o professor. E nós temos um compromisso, né, Larissa, de ampliar cada vez mais essa parceria. A Secretaria de Educação está à disposição da APAI. E vamos continuar cada vez mais fortalecido em prol dessa causa. Bom, muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, é uma data importante, né? O Dia Mundial da Síndrome de Down. Quando a gente fala de síndrome de Down na cidade de Peruíbe, não tem como não falar da Marlene e da Vitória, que é a filha da Marlene que tem síndrome de Down. Parabenizar o CONDEF na pessoa da Marinalva, que agora é a atual presidente, e a eterna Marlene. Foi por anos, né? Então, gente, falar da inclusão da nossa cidade é falar de desenvolvimento, é falar que a nossa cidade ela está crescendo a passos largos, né? Os PCDs da nossa cidade. Falar da Larissa, né, Larissa, parceira, que tem feito esse trabalho com excelência aqui, com todos no seu nome, e da Lília, que é a sua assistente social. Eu cumprimento todos os funcionários desta casa que faz esse trabalho juntamente com a Prefeitura de Peruíbe. Prefeito, falar da PAI, falar de parceria, é falar de comprometimento com as PCDs da nossa cidade.
E hoje, no Dia Mundial da Síndrome de Down, eu falo para vocês que eu, como vereadora, estou muito feliz com os rumos que as pessoas com deficiência estão tendo na nossa cidade. Esta semana eu estive na Secretaria de Educação, saí de lá encantada com o avanço, com o comprometimento, viu, Cleia? Com os funcionários, a dedicação. Só assim se constrói uma cidade com um olhar especial para as pessoas especiais. Isso é muito importante. Parabéns, viu, prefeito? Estou muito contente em estar na sua equipe, contente em fazer parte desse novo, eu falo que não é o novo, mas já é uma sequência, Centro TEA, profissionais. Teremos palestra aqui com a doutora Bruna, médica, neuropediatra. Temos também aqui uma figura ilustre hoje, que é amigo do meu marido, que é o Julinho, apresentador lá do Hoje em Dia, da Record, né, Julinho? Levanta aí, Julinho, o pessoal te vê, Julinho. Levanta o braço. E é isso aí, pessoal. A gente fica feliz, só parabéns. Gratidão, parabéns. Peruíbe está no rumo certo. A secretaria juntas com todo o terceiro setor. A educação tem sido um fator importante, Cleia, importantíssimo. Quando a gente vê a Secretaria de Educação ganhando o prêmio estadual, ganhando o prêmio federal, né, de mais de 5 mil municípios, Peruíbe, entre os 2.000 ser escolhido. Então a gente fala, vários setores têm avançado. Então eu só quero parabenizar todos, parabéns à PAI por abrir as portas todos os anos, né, para um evento tão importante que é o Dia Mundial da Síndrome de Down. É o dia do meu amigo Down. Muito obrigada a todos e bom dia. Meu nome é Bruna, sou médica, sou especialista em autismo, sou mãe de um menino autista. E a gente veio aqui hoje, no dia 21/3, especialmente para a gente falar sobre a trissomia 21. Hoje, no dia 21/3, é o Dia Mundial de Conscientização da Síndrome de Down. E como é importante que a gente também faça parte, né? Hoje é o dia em que o mundo inteiro
tirou esse dia para falar sobre conscientização e para falar sobre a síndrome de Down. Eu vou apresentar e, na sequência, passar a voz aqui para o meu colega e vocês vão conhecer um pouco mais sobre o trabalho que ele faz também, que é muito importante para a comunidade. Então, eu já falei para vocês um pouquinho sobre quem sou eu. Hoje eu tenho o prazer de ser médica de uma comunidade de mais de 6 mil pacientes. Então, aqui a carinha de alguns deles para vocês conhecerem. Então, a gente atende desde criança, adolescente e alguns adultos também. Minha missão é melhorar a vida de crianças, adolescentes e adultos, não só dentro do transtorno do espectro do autismo, mas o nosso compromisso é levar a inclusão por onde a gente passar. Nosso compromisso é levar a conscientização, porque a gente sabe que é impossível incluir algo que a gente não conheça. Por mais boa vontade que a gente tenha, se você não conhece sobre uma causa, se você não conhece sobre um assunto, é impossível que você faça a inclusão de verdade, porque inclusão não é igualdade. Inclusão é equidade, é oferecer para cada um o que aquele indivíduo precisa para que ele tenha as mesmas oportunidades que todo o grupo social. Essa aqui é a Havana, que é a minha filha. Hoje a Havana tem 7 anos. A Havana teve a oportunidade de receber um diagnóstico precoce, que no autismo hoje ainda é um desafio gigantesco. A Havana recebeu o diagnóstico com 1 ano e 10 meses. Hoje a média do Brasil é que a gente chega em média no diagnóstico por volta dos 7 anos de idade. Então a gente já tem um lapso de tempo muito grande. A gente perde uma das melhores épocas da vida para fazer intervenção, que é o comecinho ali de 2 a 5 anos, que é a época onde essa criança tem mais neuroplasticidade, ou seja, o cérebro tem a maior capacidade da vida de aprender e ganhar habilidades no curto espaço de tempo. E aí, fazendo o nosso link com a síndrome de Down, para vocês terem uma ideia, eu vou sempre fazer esse link para vocês terem uma ideia de como hoje é o nosso panorama do autismo e da síndrome de Down. A síndrome de Down, a gente tem hoje uma incidência de 1 a cada 700 nascimentos. Então, a cada 700 crianças que nascem, uma tem síndrome de Down. E aí, fazendo um comparativo ali com o autismo, a cada 31 crianças que nascem, uma é autista. Então, a quantidade, a incidência é muito maior, né? A expectativa de vida das crianças com síndrome de Down, até pouquíssimo tempo atrás, 1940, 1960, era de, em média, 15 anos de vida. Hoje, não tão distante, porque 1960 estava ali, né? A expectativa de vida é de mais de 60 anos. Então, olha como a intervenção lá na ponta, inclusão, conhecimento, possibilitou que essas pessoas tivessem mais qualidade de vida, melhorando aí, inclusive, a expectativa. Nós temos hoje, em média, 300 mil brasileiros dentro, né, dessa incidência, apresentando aí a síndrome de Down. Quando a gente leva isso para o panorama brasileiro do autismo, nós temos mais de 2,5 milhões de autistas no Brasil, um dado do IBGE de 2022, que a gente entende que, inclusive, está por volta de metade do que é de verdade. Porque, como eu disse para vocês, hoje a cada 31 nascimentos, uma criança é autista. Isso são dados do CDC, que é um órgão dos Estados Unidos que faz esse levantamento, mas quando a gente faz essa comparação com o Brasil, a gente está para 1 a cada 83 nascimentos. E olha que distância. A gente está falando de um número quase 3 vezes maior na realidade, né? E o que é trissomia do 21? Não é à toa que hoje, 21/3, nós estamos falando que hoje é o dia de conscientização mundial da síndrome de Down. O 21/3 é simbólico. 3, porque a gente fala de trissomia, 21, porque era o cromossomo 21. Então, a síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21, por isso essa data, 21/3. Nós temos 3 tipos principais de síndrome de Down, que é a trissomia livre, que é a grande parte, né, das nossas crianças com síndrome de Down estão dentro, né, dessa classificação, 3 a 4% por translocação e 2% em média está dentro de um tipo chamado mosaico. Mosaico seria um tipo mais leve. No mosaicismo,
nem todas as células do corpo desse indivíduo têm 47 cromossomos. Algumas têm 46. Então, essa pessoa, mesmo tendo todas as características da síndrome de Down, ela apresenta prejuízos menores, tá? Então, o que a gente percebe, né? As características físicas, que quando nasce o bebê com síndrome de Down, a gente consegue olhar e identificar por características como um olho mais puxado, uma orelha com implantação mais baixa, um dedinho mais curto, uma única prega palmar aqui na mãozinha, uma única prega, né? E a gente começa a perceber alterações na face, no crânio, nas mãos e nos pés, uma característica muito marcada das crianças com síndrome de Down é a hipotonia, que é essa diminuição do tônus muscular, né? E aí, quando a gente fala sobre comorbidades, dentro da trissomia do 21, a gente tem como maior de todas elas a cardiopatia congênita. Cerca de metade das nossas crianças com síndrome de Down nascem com algum tipo de cardiopatia. Alteração endócrina, então o hipotiroidismo, que é muito comum, né? E aí, por isso que a grande maioria das crianças com síndrome de Down, dos adolescentes e adultos, são mais gordinhos. A gente percebe, né, que a grande maioria está ali dentro do sobrepeso. E eles também podem ter alterações sensoriais. Quando a gente fala de desenvolvimento e estimulação, é importante, principalmente essa parte da estimulação precoce, porque na síndrome de Down a gente consegue fazer diagnóstico no nascimento. Quando uma criança nasce, você dá uma olhada e ela tem características dessa síndrome, a gente pede um exame, que é o cariótipo, a gente consegue fechar diagnóstico, o que é muito diferente do autismo. Porque o autismo não é uma síndrome, o autismo é um transtorno. Qual que é a diferença entre síndrome e transtorno? Síndrome é um conjunto, um pacote de características que essa pessoa tem. Um transtorno é uma alteração comportamental, então ela vai levar algum tempo para que eu observe essas manifestações dessa pessoa e ela manifeste as características que a gente tem para fechar o diagnóstico. E aí, falando sobre acompanhamento integral, como é importante, né? Hoje a gente tem protocolos específicos para cuidados com pessoas com síndrome de Down, e a gente hoje tem um foco muito maior em habilidades e ganho de independência na adolescência e na vida adulta. Antigamente, ali em 1940, quando a expectativa de vida era de 15 anos, a gente era treinado para pensar como cuidar dessa pessoa pelo resto da vida. Hoje a gente tem uma outra visão. Hoje a gente pensa como capacitar essa pessoa para que ela tenha autonomia para o resto da vida. Então, isso possibilitou que a gente aumentasse, inclusive, essa expectativa de vida, estudando sobre isso, protocolos do Ministério da Saúde direcionados, fazendo rastreio, principalmente para as cardiopatias, a gente conseguiu, né, uma visão muito mais ampla. Então, hoje a gente consegue fazer diagnóstico no pré-natal da síndrome de Down, o que no autismo não é verdade. A gente não consegue fazer. Por quê? Porque a gente está falando de um funcionamento. Se você pegar uma ressonância magnética, uma tomografia do cérebro de uma criança autista e do cérebro de uma criança típica, eles são idênticos. Porque não é a estrutura que muda, é o funcionamento. Se você olhar esse órgão, ele é igualzinho de uma pessoa típica. O que muda? Como ele funciona. Diferente da síndrome de Down, que só de bater o olho a gente vê que a estrutura é diferente. Então essa característica, esse pacote de características, possibilita que a gente faça essa triagem no pré-natal, confirme, né, no nascimento, ou diagnóstico pós-natal. Muitas mães falam para mim, ó, eu só recebi o diagnóstico quando nasceu. Quando nasceu, eu descobri que tinha síndrome de Down, porque durante toda a gestação, fez todos os exames e a gente não chegou a esse diagnóstico. E aí a gente tem hoje, né, aconselhamento e o segmento pensado em estimulação precoce. Por quê? Porque nasce uma criança com síndrome de Down, a gente já sabe que uma característica muito importante é a hipotonia. E uma pessoa com tônus muito baixo, ela vai ter dificuldade para andar, para escrever, para pintar, para andar de bicicleta, para outras habilidades de vida diária, como escovar os dentes, pentear o cabelo, comer sozinho. Então a gente já começa essa intervenção muito antes. Então nós saímos de uma expectativa de vida lá, em 1960, 15 anos,
1980, 25, para hoje, acima de 60 anos. A gente aumentou mais que 150% a expectativa de vida e a longevidade. Mas quando a gente fala em mercado de trabalho, a gente percebe que a sociedade, a gente fala sobre inclusão, ativismo de sofá não resolve o problema de ninguém, que um monte de gente fala sobre inclusão, mas é só que, ó, no Instagram, né? Quando você fala, ó, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma manifestação, vamos numa palestra, isso não acontece. Mas a gente precisa de pessoas, como todas que estão aqui hoje, que são engajadas, que têm compromisso, se unam para que a gente tenha mudança, para que a gente tenha, de fato, né, políticas públicas de saúde, de educação, voltada para isso e pensando principalmente em aumentar essa taxa de empregabilidade. Hoje nós temos apenas 5% das nossas pessoas, adultos com síndrome de Down, dentro do mercado de trabalho. No autismo, no nível 1 suporte, a gente tem um pouco mais, a gente tem cerca de 15% dentro do mercado de trabalho, mas ainda assim, se a gente for pensar que os outros 95% não conseguem se inserir. Nós precisamos, então, de fato, reduzir essas barreiras, principalmente a barreira do capacitismo. Porque assim, ó, quanto mais essa pessoa cresce, mais capacitista essa sociedade se torna para essa pessoa. Porque você vê um pititiquinho, 4, 5, 6, é mais fácil que essa criança se insira nesse meio. Quando é um adulto, as pessoas olham e elas já desconfiam que essa pessoa não vai conseguir fazer. Sem antes dar uma oportunidade, sem antes trabalhar, treinar. Então, a gente hoje tem a lei de cotas, né, que obriga que as empresas tenham. As empresas com mais de 100 funcionários, elas preencham 2 a 5% dos cargos, beneficiando pessoas com algum tipo de deficiência. Tá? Essa é a lei que a gente falou, né, sobre a lei de inclusão. Então, essa lei está dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, hoje a gente fala de uma educação inclusiva, a gente fala de trabalho, emprego, saúde integral, acessibilidade. E aí um parêntese, que a acessibilidade é completamente diferente de inclusão. Um lugar pode ter uma rampa e ele é um lugar acessível. Incluir é outra coisa. Incluir é pertencimento, é trazer essa pessoa para dentro, trazer essa pessoa como protagonista do que ela faz. É diferente de ter uma rampa, de ter um corrimão. Isso é acessibilidade, inclusão é outra coisa. E aí nós temos hoje, né, algumas leis de tramitação, e aí um parêntese, nós somos um dos países no mundo que tem mais leis. Se nós cumpríssemos as leis que nós temos hoje, nós seríamos um país 100%, 100%. A gente não consegue cumprir nem 22% das leis que nós temos. Ou seja, criar projetos de lei é muito importante. Mas mais importante que criar projeto de lei é entender que essa lei precisa ser aplicada lá na ponta. Então, se eu tenho um projeto de lei, eu preciso entender qual verba eu preciso destinar para esse projeto acontecer. Eu preciso entender que se esse projeto de lei envolve outras pessoas, eu preciso ser ponte, possibilitar que essas pessoas sejam capacitadas e que elas tenham um tempo para que elas consigam exercer isso com qualidade. Como é a nova lei agora, né, de inclusão, é a lei escolar, que agora é uma exigência que os professores façam estudos de caso, para que eles façam um programa de ensino individual. Só que assim, ó, essa lei, janeiro, lei. Mas ninguém treinou ninguém. Os professores estão perdidos, eles não conseguem saber para onde ele corre, para onde ele vai, né? O que ele tem que fazer? Como assim? O que é esse estudo de caso? Quem é que vai me explicar o que é isso? Como que eu faço um PEI para um autista? E como que eu faço esse PEI se essa criança for autista e deficiente intelectual? E se ele for autista, deficiente intelectual e tenha TDAH? E se ele for um autista com altas habilidades, mas ele for disléxico? E se ele for descalcúlico? E se ele for desortográfico? E se ele for disgráfico? E se ele tiver um transtorno do processamento auditivo central? Eu preciso conhecer cada uma dessas características. Senão eu não consigo fazer um programa de ensino individual pensando que eu quero direcionar
Aquilo é a estrutura que eu estou criando e eu vou utilizar durante todo o ano para ensinar aquela criança. Se eu não conheço as principais características dela, é impossível que eu faça um programa de ensino, ou que eu faça um estudo de caso que, de fato, na prática, tenha aplicabilidade. Por isso a gente tem hoje 450 trilhões de projetos de leis e leis, e nenhuma delas funciona na prática. Então, fazer um projeto de lei exige muita responsabilidade de quem cria. Porque essa pessoa que está criando, ela precisa pensar como que ele vai ser aplicado lá na ponta. E essa pessoa que vai ser obrigada a cumprir lá na ponta, como que ela está? Como está chegando isso lá nas pontas? Né? Essa pessoa tem condição de aplicar isso? Senão a gente não consegue fazer com que funcione. Né? Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a gente tem um investimento de mais ou menos 6,5 bilhões, que aí a gente pensa o seguinte: nós temos compromisso federal com a dignidade e com a cidadania plena, mas isso não chega em todo lugar, né? Isso não chega em todo lugar. Então nós temos que, de fato, ser ponte para que conhecimento, inclusão, toda essa acessibilidade chegue nas pontas. Se a gente não fizer esse trabalho de formiguinha que a gente está fazendo aqui, ó, eu te ensino, você ensina ele ensina ele, daqui a pouco está todo mundo sabendo. Porque, infelizmente, a gente ainda não tem política pública de educação que consiga dar suporte para os nossos professores, para os nossos auxiliares de vida escolar, para que eles lá na ponta consigam aplicar isso, sejam verdade. Por isso que o nosso índice de crianças passadas de ano sem alfabetizar é gigantesco. Nessa aprovação compulsória, nós perdemos o compromisso com o ensino, de fato. Né? E a criança não vai para a escola só para alfabetizar, ela vai para ganhar outras habilidades também. Então, hoje, quando a gente fala de inclusão escolar, a gente precisa de práticas que de fato funcionam. Quando a gente enxerga que para a inclusão escolar acontecer, eu preciso que o professor esteja inserido, a gente entende que o professor é a ponte essencial para que a inclusão chegue à escola. E a inclusão escolar só não é um problema da mãe, enquanto essa criança não está na escola. Na hora que ela pisa o pé na escola, você começa a ter um problema com a escola. Por quê? Porque a dificuldade no manejo comportamental, muitas vezes o professor está sozinho com 30 alunos e uma criança entra em crise, ele não sabe se ele deixa as 29 e sai com essa uma, se ele deixa essa uma sair correndo e ele tem uma criança que faz 29, porque a gente também tem suporte nessa área. Então, se a gente for pensar, o futuro ele tem que ser inclusivo. Porque senão daqui 20 anos, como nós estaremos? Se a gente hoje não faz diagnóstico, não faz intervenção, capacitação, habilitação e reabilitação dessas crianças para a adolescência, na vida adulta, elas conseguirem ser autônomas e trabalhar, prestar serviço, pagar imposto, como que vai funcionar se todos dessa população, 70% depender da Previdência Social? Como que a gente vai fazer isso? Nós já somos um sistema fadado à derrota e à falência se a gente continuar como nós estamos. Por quê? Porque hoje ainda a gente não consegue fazer inclusão na prática, a gente ainda não tem política pública de saúde, porque todas as outras coisas são extremamente importantes, desde que esse indivíduo esteja saudável. E aí eu estou falando físico, espiritual e mentalmente. Saúde mental é extremamente importante. E o maior índice de adoecimento na atualidade é na saúde mental. O índice que nós temos de afastamento de professores por questões psiquiátricas, de profissionais da saúde por questões psiquiátricas e de profissionais da educação e da parte terapêutica é gigantesco. Por quê? Porque quando a gente fala sobre inclusão, a gente está falando em incluir também aquela pessoa que precisa ser ponte, para que o conhecimento chegue lá, para que a habilidade chegue lá. Então eu estou falando de incluir o professor também nesse sistema. Porque se eu crio um projeto de lei que vira lei e ele inclui o professor e o professor tem que cumprir, eu tenho que pensar nesse professor antes. Se está envolvido o pai, se está envolvido a mãe, se está envolvido o terapeuta, eu tenho que pensar na inclusão desse profissional antes, possibilitar que ele chegue lá, né? Então quando a gente percebe, a verdade é que a deficiência, ela é aquela que não permite que as pessoas vejam que todos nós somos iguais. Hoje de manhã eu li uma frase, que é uma frase que me fez pensar que
cabe no mundo. Mas só vai ser inserido de verdade nesse todo mundo cabe no mundo se nós, cada um, formos ponte para que essa pessoa caminhe em direção à inclusão, à aceitação, à autonomia. Porque falar sobre inclusão é se você não faz parte desse grupo, se você não movimenta esse grupo. E não dá tempo para que a gente tenha uma criança com síndrome de Down, uma criança autista, uma criança com deficiência intelectual na casa de cada um, para a gente falar e ver sobre inclusão. Porque até que chegue lá, minha filha já está na vida adulta. E ela tem direito à inclusão. Desde o dia que ela nasceu, até o dia que ela morrer, nós seguiremos sendo uma família típica. E a gente, o nosso compromisso é buscar inclusão de verdade, para que cada um seja inserido dentro da sua singularidade, cada um consiga receber suporte adequado. Eu vou deixar aqui para vocês o QR Code. Esse QR Code é de um adesivo que diz: aqui tem uma pessoa com síndrome de Down, aqui tem uma pessoa com uma doença rara, aqui tem um neurodivergente, aqui tem uma família atípica. Quem quiser, pessoal, só escanear esse QR Code e vocês preenchem ali, recebem em casa, tá? Esse adesivo. Nós vamos ter um congresso 100% online, 100% gratuito, que é o SOS Família Atípicas. Quem quiser fazer inscrição pode fazer nesse QR Code. Esse congresso é direcionado para a gente falar de cuidar de quem cuida. Porque pai bom, mãe boa é o pai e a mãe vivo. A gente parte do pressuposto que tem que estar vivo para ele oferecer cuidado. Então a gente precisa também contemplar esse pai e essa mãe, para que ele esteja ali habilitado, né, para oferecer cuidado também. Aqui está um QR Code no meu Instagram, quem tiver interesse pode seguir, pode mandar alguma mensagem, se tiver alguma dúvida também, tá? E aí, já fazendo uma ponte, quando a gente pensa em cuidado, a gente pensa... Volta. Quando a gente pensa em cuidado, a gente pensa que cuidado, quando a gente fala de cuidado, a gente fala de um sistema integral. Falando de um sistema integral, eu penso que a escola é importante, a família é importante, a equipe multidisciplinar é importante. E num contexto global, a gente pensa quais são as ferramentas que nós podemos utilizar para que essas pessoas alcancem qualidade de vida e autonomia. E a gente vem falando muito sobre a possibilidade de que uma pessoa, você já deve ter visto por aí, e ele é muito conhecido, o cão-guia. Ele possibilita que uma pessoa com deficiência visual chegue em lugares com segurança que talvez ele não chegaria se ele não tivesse um cão que possibilitasse que ele chegasse nesses lugares com segurança. E a gente fala, existe um tipo de cão específico, que é o cão de serviço, que é um cão que é treinado, aqui o Bill tem um, e o cão do Bill, ele é treinado para reconhecer o momento em que ele está prestes a ter uma crise convulsiva. Quando esse cão percebe, e ele é treinado para isso, que essa pessoa vai ter uma crise convulsiva, vai ter uma crise hiperglicêmica, a gente utiliza também para crianças com diabetes, vai ter uma crise de auto ou heteroagressividade, falando sobre o autismo, a gente percebe que o cão também é uma ponte importante, um suporte não só para a criança, mas para o cuidador. Porque o cuidador, ele tem a possibilidade de observar o comportamento desse cão, entender com previsibilidade o que está prestes a acontecer. Por que todo mundo não tem? Isso é uma coisa tão legal. Porque hoje um cão de serviço custa, em média, R$120 mil. Isso é muito fora da nossa realidade. Mas quando a gente fala de política pública de saúde, por que eu não consigo investir em algo tão importante se ele possibilita que essa pessoa seja incluída, se essa pessoa tem previsibilidade, além de receber suporte para a própria pessoa, também é suporte para a família? Porque hoje a gente ainda não tem um investimento que possibilite que todas as famílias recebam de forma gratuita um cão de serviço. Nós ainda não temos políticas públicas que possibilitem isso. E aí, por isso, hoje, eu trouxe uma pessoa que é muito engajada nessa causa, que é autoridade no que faz e tem um compromisso gigantesco com a nossa comunidade,
que é o Julinho Casares, para falar para vocês um pouquinho sobre uma visão diferente do que é um cão, do que é um pet, vendo este animal como ponte e possibilidade de tratamento, suporte e autonomia. Para a gente entender que se é possível, quantos cães nós temos na rua? Será que não seria possível fazer resgate desses cães, capacitação e habilitação desses cães e devolver esses cães para a sociedade? Né? Ter um cão na sala de aula que possibilitasse a percepção desse professor, que na hora que essa criança for entrar numa crise de alta agressão ou de epilepsia, esse professor percebesse esse movimento diferente desse cão e ele fosse um canal de autorregulação. Então, eu trouxe para vocês aqui o Julinho para falar um pouquinho para vocês sobre isso. Deixo a palavra com ele. Obrigada pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. E eu tenho certeza absoluta que quando uma mãe ganha voz, todas nós ganhamos. E que nós, com certeza absoluta, somos a geração eleita para mudar a história da saúde mental desse país, criando pontes, derrubando muros e vendo tantas e tantas pessoas alcançar autonomia na vida adulta e olhar para trás com muito orgulho de saber que a gente fez parte da história da vida de todas essas pessoas. Obrigada, viu, gente? Bom, gente, boa tarde a todos aqui, obrigado pela recepção. Eu sou o Julinho Casares, para quem não me conhece. Eu sou uma pessoa que faz um trabalho social na proteção e defesa dos animais há muitos anos. Sempre tive essa aptidão e sempre gostei muito da causa animal. Sempre tive cachorros na minha vida, desde que eu cheguei da maternidade em casa, eu literalmente aprendi a andar apoiado em cães em casa. Meus pais já tinham alguns, eu tinha ali, acredito que 4, 5 cães. Hoje eu tenho uma família de 50. Essa aqui é uma das minhas, é a Martina. Essa é uma das que eu resgatei, ela é uma caramela bem brasileira, né? E ela tem vários traumas, enfim. Então, cada cachorro que eu resgato, que eu faço esse trabalho, muitos têm a sorte de serem adotados por famílias importantes que vão dar todo o suporte, todo o carinho, amor. Outros não têm a mesma sorte. A gente sabe da dificuldade que é a causa animal hoje em dia, né? A gente teve a história do Orelha também, eu acredito que todos vocês acompanharam essa história. E, infelizmente, a gente fica com aquela sensação muito de impunidade também quando a gente fala de maus tratos, né? Os maus tratos, a gente sempre fala pro pessoal que não é só bater no animal, muita gente acha. Então a gente sempre conscientiza as pessoas que o maus tratos é deixar ele amarrado, é deixar ele sem água, sem comida, exposto ao sol, à chuva. Os animais, como as crianças, como as pessoas, têm necessidades especiais. E eles precisam de responsabilidade, de respeito, precisam de uma boa alimentação, enfim, eles precisam da gente. Hoje eu sou apresentador na Record, estou 8 anos no Hoje em Dia. Eu apresento com a Ana Hickman e com a Ticiane Pinheiro, que agora ela saiu da Record. Enfim, estou na casa há 8 anos, a gente fala muito sobre causa animal, sobre o mundo animal, a gente traz matérias muito legais. A gente já trouxe várias matérias especiais sobre a pet terapia, né, que é popularmente conhecida, que faz um trabalho muito legal na integração do animal com a criança autista, né, e que a gente já viu histórias muito emocionantes assim, e o poder que os cães têm, os gatos, os animais têm na nossa vida a gente já sabe, né, os benefícios que eles trazem, o nosso famoso amor incondicional. Então, quem tem um pet aqui, acredito, levanta a mão quem tem pet aqui em casa, olha aí. 80%, 90% das pessoas. Então, vocês sabem o que eu estou falando, eles conseguem ter aquele amor incondicional que muitas vezes o ser humano passa a vida toda e a gente não encontra esse amor incondicional que eles têm por nós. Mas conversando muito com a Bruna, depois dessa aula que ela deu aqui, que foi espetacular, a gente fala muito de inclusão, de conscientização, de educação na causa animal também, né? Eu acho que a educação é muito importante para a gente tratar os nossos entes queridos, as pessoas com mais respeito, mas os animais também. Eu acho que falta muito isso nas escolas, né? Quem sabe a gente vai lutar aí para que tenha uma matéria na escola que fale de proteção animal, de responsabilidade. E quando a gente fala de inclusão, a gente fala muito dos animais, que eles são uma ponte também para ajudar as crianças, né? Exatamente, que ele tem uma relação muito importante com os gatos aqui, né? Os gatos e a Safira, né? Com a Safira. A Safira que foi treinada, inclusive, para isso, né? A
Fira ela é uma pitbull, né? Uma American Bull de porte grande, porque o Gabriel cresce, então a gente precisava de um cachorro que pudesse suportar. Então, crise convulsiva, ela me antecede, ela tira ele da piscina, então ele acompanha ele. Então, ela é uma criança, uma cachorra acompanhante, onde ele entra, a cachorra entra também. Então, ela veio treinada da PAI de São Paulo, quando o Gabriel veio pra cá, pra Peruíbe. E quando ele falou que ele era da Causa Animal, eu falei, então você tem que saber dessa história, porque ela é a ponte mesmo. Como ele não fala, ele não tem a linguagem verbal, quem traduz é ela. Ela late, ela é uma criança totalmente tranquila. Pode entrar aqui fora que ela não late. Mas se ele for ter uma crise, se ele não estiver legal, ela já vem, ela entra, deita do lado dele e eles fazem a companhia aí um do outro. Isso é incrível, vocês têm essa, imagina, e vocês têm essa experiência viva aqui, que acontece isso. E a sensibilidade dos animais é muito forte, assim, né? Eles antecedem várias coisas, terremotos, eles sabem quando a gente vai ter uma crise, por exemplo, quando a gente tem crises de ansiedades também, que eles já têm um certo comportamento, e alguns são treinados para isso. Então, por exemplo, alguns cachorros, quando a pessoa vai ter uma crise de ansiedade, por exemplo, eles já têm um comportamento que a pessoa fala, eu tenho que sentar, me acalmar para não cair, não me machucar. Então, eles têm um poder muito importante. O animal por si só, na nossa casa, sem treino, sem nada, ele já tem esse poder. Mas quando ele é treinado para isso, eles conseguem ser um elo muito importante para o desenvolvimento, para a construção de uma melhor relação também com o seu ente querido, né, que precisa desse apoio. E esse animal vai trazer um suporte muito grande também para as mães atípicas, para as famílias que também passam por isso. Então, esses animais eles conseguem fazer isso. E como a Bruna falou aqui também, um animal desse treinado, ele demora em média 1 ano e pouquinho para ser treinado. Não são todos os animais que têm essa aptidão, né, para treinamento. Claro que a gente, quando vê os filhotinhos, a gente faz um estudo para ver qual animal tem uma aptidão para esse tipo para virar um cachorro de serviço, um cão de serviço, né, para conseguir atender tudo aquilo. Não são todos, às vezes por questões de saúde, às vezes por questões comportamentais, mas os que são selecionados para isso, eles saem depois por um custo muito alto de R$120 mil, que impossibilita muitas pessoas, né, a grande parte da população, que tem um animal desse que traz tantos benefícios, né, para a criança, para o adulto, para a família toda. Então a gente precisa de políticas públicas e hoje a gente tem muitos cães na rua, né? Hoje a gente, no Brasil todo, tem mais de 30 milhões de animais abandonados entre cães e gatos, né? As ONGs, a realidade da causa animal é muito complicada, porque a gente chega numa ONG, num abrigo, aí a gente tem uma protetora, muitas vezes, que não tem um suporte nem para ela, mas ela tem 100 animais, 200 animais, ela divide um pouquinho o que ela tem de recurso, de alimento, de estrutura com os animais. Aqueles animais são a vida dela, até a própria família dela acaba abandonando ela, e isso é uma história muito triste que a gente vê muito. Então eu ajudo muitas protetoras, inclusive, que são independentes, não têm apoio de prefeitura, não tem apoio, na verdade, de ninguém, são doações muitas vezes na internet, e a gente tem até uma plataforma que ajuda elas a organizar isso tudo para receber um apoio, para receber ração, enfim. E aí a gente faz esse trabalho importante para que a gente consiga políticas públicas para trazer mais o acesso desses animais para as famílias. Então a gente, conversando com a Bruna aqui, a gente está com muitas ideias importantes também, para a gente conseguir mais cães que possam ter essa capacitação e serem treinados para que a gente consiga fazer essa conexão. Muitos animais que estão na rua hoje podem ser treinados. Claro que uma parte deles não vão ser selecionados por conta de comportamento, por conta de saúde, mas muitos que estão na rua podem ser oferecidos para a sociedade como um elo muito importante, e ele vai ser salvo da rua e ele vai salvar uma família também e ajudar a trazer mais paz, mais carinho, mais... Independente de raça. Independente de raça. Hoje existem algumas raças que têm uma predisposição e são mais preparados pela genética para esse tipo de trabalho, então eles usavam muito o Golden Retriever. Por exemplo, os cães de serviço para cães guias. Hoje é muito usado o Labrador. O Golden Retriever ele era muito usado porque é um cachorro muito dócil, é um cachorro que tem um nível de treinamento, uma aptidão para treinamento muito fácil. Aí eles estão usando mais o Labrador por conta da displasia, questão genética de doença, da displasia coxofemoral, que dá muito nesses cães de grande porte. Então eles usam porque eles têm essa facilidade. Mas muitos cães hoje já estão sendo testados, cães de rua, por exemplo. Os caramelos, os famosos caramelos. Os meus, na verdade, cada um tem uma história. A Martina foi abandonada numa rodovia lá em São Paulo, na Raposo Tavares, ela e os irmãozinhos, e
como as pessoas conhecem meu trabalho social e voluntário na causa animal, sempre me ligam. Por dia a gente recebe em torno de 150 pedidos de denúncia de maus tratos, de abandono. E é impossível a gente conseguir resgatar todos, porque eu falo que a parte mais fácil é você tirar aquele animal daquela situação de vulnerabilidade. A gente tirou ele, passa no veterinário, castra ele, trata dele, mas é onde colocar. Esse é o grande problema hoje, porque os institutos, os abrigos estão lotados, né? Então a gente não tem como a gente colocar mais um cachorro ali para aquela protetora cuidar sozinha. Então a gente faz um trabalho bem grande na conscientização e na feira de adoção também. Então as feiras de adoção são muito importantes para a gente fazer a conexão daquele cachorro com uma nova família. Mas a gente vai sim começar a implantar agora um sistema para conseguir capacitar cães de rua, ou que são filhotes, ou que são já adultos, mas que têm um comportamento legal e que se encaixam para a gente treinar e conseguir colocá-los como cães de serviço, que vão servir a sociedade, que vão ser adotados dessa oportunidade que nunca teriam e que muitas vezes seriam desprezados na rua de alguma forma para conseguir fazerem esse trabalho. Então, bom, não vou tomar muito também o tempo de vocês aqui, mas é um trabalho muito importante também de saúde pública também, a causa animal, com a conscientização, vacinação, castração. Não é só uma questão da causa, mas é uma questão de saúde pública que a gente precisa se preocupar bastante. E, como a Bruna falou, né, não é ser um ativista de sofá. Na verdade, hoje a causa animal é uma causa muito importante. E é uma causa que precisa ser feito um trabalho sério, um trabalho de conscientização sério, para que a gente consiga leis mais efetivas também. Leis a gente tem várias, mas que funcionem e que punam as pessoas que agridem os animais, que maltratam, que a gente vê atrocidades na internet. Eu acredito que muitos de vocês já viram, abrem o Instagram, o Facebook, a gente vê vídeos inacreditáveis que a gente não acredita que pode acontecer e acontece, e nada acontece. Mas estamos com esse projeto, que é muito importante para várias famílias, e é um suporte que deve ser respeitado e levado a sério, porque os cães têm um poder muito, muito incrível, que já foi, né, cientificamente provado, e a gente tem uma prova viva aqui de que funciona e que, se for feito da maneira correta, é um apoio incrível para a família e faz a diferença. Então, eu queria agradecer a recepção de vocês aqui. Nossa vereadora aqui, ó. Vou falar que tem um projeto aí em andamento. Oh, vem cá, vem cá. Primeiro, boa tarde, né? Eu sou funcionária do Estado. 35 anos, vou fazer agora 27 de maio. Sou concursada da USP, no Guilherme Alves, no Hospital do Estado, eu já estou há 27 anos. Aí veio para Peruíbe, volta, enfim. Fui coordenadora das zoonoses. E uma época eu vim de Santos para cá, né, no Guilherme Alves, no Hospital do Estado. E aí, uma dessas minhas vindas, eu fui trabalhar nas zoonoses. E quando eu fui trabalhar lá, eu falei, meu Deus, eu só entendo de humanos, né? O que é que eu vou fazer? Eu já tinha 5 lá em casa, tinha 5 cachorrinhos. O que é que eu vou fazer? E aí, pegou uma época difícil, 2017, não podia comprar nada, eu saí na rua pedindo, aí foi minha zoonose, enfim. Eu acho que a maior experiência que eu tive na minha vida foi trabalhar aquele 1 ano e pouco lá com os animais. E ali, não tinha veterinário naquele período de transição, eu fazia curativo, eu cuidava, gato com esporotricose, você deve estar com um monte. E aí, aquela ferida que cai, e aí eu falava, gente, eu trato de jeito, como é que eu vou tratar do esporotricose, né? E ele transmite para o humano. E eu não sabia nem noção do que era o esporotricose. E ali eu comecei as palestras, comecei a conscientização, chegou uma médica concursada. E aí hoje eu conversando com o Julinho, né? Meu marido trabalhou na Record, aposentou tem 3 anos e meio, veio para cá, a Peruíbe, mas tem casa também, a gente tem casa na Rua Pé. E aí o que acontece? Aí Julinho, aí eu falei, Julinho, cara, você, porque eu estou com um seminário para fazer agora, né, sobre a causa animal, mas eu acho que a gente vai até, doutora, fazer umas mudanças, e se a senhora aceitar, eu sou vice-presidente da Câmara Municipal, sou vereadora também, fazer um seminário sobre tudo isso que você falou aqui, porque da importância, mesmo eu sendo funcionária pública da saúde, prestes à aposentadoria, as informações que você deu aqui foram de suma importância, foram muito importantes. Com praticidade, para quem é leigo, eu acho que a pessoa sai daqui sabendo tudo que é o autismo, né? E eu criei um projeto de lei aqui, além de eu ter um banco de ação, vários projetos de leis, que agora tem um projeto que eu fiz, doutora, é importante.
Eu queria muito que depois você tivesse essa conversa com os pesquisadores da USP, tá? Peruíbe é a primeira cidade do Brasil que não usa mais amálgama na boca, que é o mercúrio. E aí, dentro dessa nossa pesquisa, né? Então, eu já fui na LESP de São Paulo, e a maioria, e já está aprovado pela pesquisa, doutora Ine Julião, que o amálgama, que é o mercúrio, aquela obturação escura que fica no dente 30, 40 anos, ela é a base de mercúrio. A única coisa que fizeram é que é o mercúrio encapsulado. E ali, que é um dos motivos, tá? Os pesquisadores da Unifesp falam, é um dos motivos do autismo. Então, Peruíbe, a gente ganhou muito isso, com essa lei. Então, aqui, gestante, grávida, lactante, criança, não usa mais o amálgama. Peruíbe parou de comprar. É novo isso aí, é a primeira cidade do Brasil que está nessa, né? Mas eu faço juntamente esse projeto com o pesquisador da USP, agora eu cheguei do Uruguai. Tinha todos os países da América Latina, tinha quase 10 pesquisadores e pessoas da Organização Mundial da Saúde falando sobre o amálgama, que um dos motivos da criança ter autista, né, que é o TEA, é justamente essas obturações que a mãe usa, né, que muita gente, agora acho que nem usa os mais novos, mas que, por exemplo, a minha idade, mais de 40 anos usava, porque uma obturação de mercúrio, ela dura 30, 40 anos. Então, uma obturação normal, por exemplo, de resina, ela usa pouco tempo. Então, muitas mães não sabem disso aí. Então, se a senhora aceitar, eu só vou ver a data, sua agenda, a agenda do pesquisador da USP, para a gente fazer esse seminário sobre autismo aqui na cidade. E assim, com certeza, as mães da cidade, os grupos tem vários, tem o Instituto Bio, tem a FAAP, tem a MEC, então tem várias associações aqui, doutor Julinho, sobre o autismo. E essa sua informação, se a gente puder casar a sua agenda com os pesquisadores da Unifesp, vai ser um avanço muito grande. E assim, eu vou conversar na presidência para a gente liberar um dia para fazer um seminário, porque assim, eu vou e passo bastante lugar, nunca vi uma apresentação rápida, precisa e clara para quem é leigo, entendeu? Porque a pessoa que já tem conhecimento, que tem noção, tudo bem, mas para quem é leigo, essa palestra, ela é de suma importância. Então você já está convidada para o mês de abril, fazer uma palestra na Câmara Municipal de Peruíbe. Eu sou presidente da Comissão de Saúde, então eu tenho essa prerrogativa de convidar as pessoas para dar palestra lá na Câmara. Então você já está convidada, a gente só vai ajustar as datas. Julinho, só para falar para o pessoal que está aqui, a gente está com um projeto também, outro seminário que nós vamos fazer em maio, sobre os cães comunitários. Desculpa fugir do tema, tá? É que assim, a gente acabou autismo, e aí essa pesquisa que a gente está fazendo, né, com o pessoal da Unifesp, já está em andamento. Eu já fui 2 vezes em Brasília na Comissão do Meio Ambiente ao vivo, na Comissão de Saúde, falar sobre isso. O Ministério da Saúde já está fazendo essa transição para tirar o amálgama. Porque se o termômetro, vamos falar de saúde hoje, se o termômetro a gente usava e ele tem mercúrio, foi proibido, o esfigmomanômetro foi proibido, né? Os índices anomames, você deve lembrar que você trabalha com televisão, lá no Pará. Por que eles ficaram magrinhos? Porque os garimpeiros, eles pegavam o mercúrio e jogam no solo, que é para atrair as pedras preciosas. E o que acontece com isso? Os indígenas, era uma reserva indígena, eles contaminaram com mercúrio. Por que a gente pode usar na boca? É um dos motivos, né, do autismo. Inclusive, a gente agora tem 15 dias, exatamente. Então, um dos motivos de nascer as crianças autistas. Porque a mulher está grávida, ela amamenta, ela tem essa criança, ela tem o leite, porque ele atravessa barreiras, o mercúrio, e a mãe nunca vai saber que ela tem 10 obturações de amálgama, que é o mercúrio puro. A única coisa, a Anvisa proibiu tudo. Por que não proibiu na boca? Vamos fazer o encapsulado. Porque é muito dinheiro em jogo.
é muito dinheiro em jogo. Só que não pensou nas consequências das crianças que vão ser autistas, doenças neurológicas, viu, doutora? Como, por exemplo, o mal de Alzheimer. Então, nessa apresentação dos pesquisadores da Unifesp, eu quero ver se eu apresento a senhora antes da gente até fazer uma reunião online, para ver a importância, a senhora como médica, neuropediatra, né, deve ter 1.300 crianças, várias crianças autistas, e essa interlocução entre a senhora como médica, neuropediatra e os pesquisadores da Unifesp vai ser de suma importância. Tá? Então, eu já vou fazer essa interlocução com eles, com os pesquisadores, para a gente, quem sabe, levar lá para São Paulo, lá para, entendeu? A LESP aprovou a lei, tá, doutora? A LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aprovou a lei e o Tarcísio vetou. Então, os deputados votaram contra o amálgama e o Tarcísio vetou. Então, aí quando eu fui agora, o Uruguai não usa mais amálgama, não compra. Então, tem alguns países, o Peru também me impressionou, 80% só, 20% só que está usando. Então, é um assunto interessante para casar justamente nessa palestra que a senhora fez aqui hoje, que foi assim, divina. Julinho, vou falar pro pessoal, tá? Gente, eu estou com um projeto na Câmara, foi coincidência mesmo, né? E esse projeto que é os cães comunitários. Quando eu trabalhei nas zoonoses aqui no Peruíbe, eu tinha muitas dificuldades. Eu falava, gente, o que é que eu faço? Tanto cachorro na rua, e cachorro de rua, só que sempre tem alguém que cuida de gatos, cachorros, sempre tem alguém. O que é que precisa? Essa leminha mapear e as zoonoses, vamos dizer, vamos soltar 10 casinhas. A gente vai começar a lei lá, para começar, não tem número, mas a gente quer. Esse projeto é com o CONBEI, Conselho de Bem-Estar Animal, com as zoonoses e com o DPVA, Departamento de Proteção à Vida Animal, esse projeto. E nesse projeto a gente quer começar com 10 casinhas, tá? E o Julinho já vai incumbir em algumas casinhas. E aí, quando fizer esse projeto, gente, assim, eu estou bem feliz. Porque assim, o que é que a gente quer? A gente já tem mais ou menos pontos das casinhas, onde tem os cães comunitários, então a gente vai fazer a casinha e vai colocar um bebedouro de água. E assim, ali já tem o pessoal que cuida, a gente só vai oficializar isso, né? Oficializar via projeto de lei. Vai ser muito importante, será pioneira aqui na nossa cidade. E assim, eu estou bem feliz, assim, eu falei, Julinho, nós vamos começar com 10 casinhas, né? Tudo começou hoje, eu sou meio rápida, assim. Então, assim, eu acho que vai ser um avanço essas casinhas na cidade. Eu peguei esse projeto de outras cidades que eu estava conversando, pessoas que nem são políticos, não mexem com política. E assim, eu acho que os bichinhos vão ficar acolhidos, né? Eu também tenho um projeto do banco de ração e com as casinhas a gente quer, quem aderir ao cão comunitário, ele já vai ter a ração pelo banco de ração de graça, né? Então vai ser um projeto assim conjunto, muito importante. E assim, obrigado, foi um prazer ter te conhecido. O prazer é meu, parabéns pelo trabalho aqui. E lembrando que os cães comunitários eles são protegidos por lei. Então eles têm ali um papel fundamental, porque a população ajuda, a população que sempre cuida. Na realidade, a zoonose nem cuida, viu, doutor? O poder público não cuida, quem cuida é as pessoas. Exatamente, né? Deveriam cuidar, mas não cuidam, as pessoas que cuidam. E ainda mais na praia, a gente sempre tem aquele caramelo amigável ali que fica perto do estabelecimento, que as pessoas tanto cuidam. Só agradecer a todos vocês, de fato mesmo. E, Julinho, assim, você veio na hora bem legal na nossa cidade, onde a gente está com esses projetos, né? E todos estão presentes aqui, né? Esses projetos do campo comunitário, passou no CONBEI, na quarta-feira agora, foi até ao vivo, passou esse assunto na pauta do CONBEI, do CONDEMA, né? Do Conselho do Bem-Estar Animal, e agora está indo para a Câmara. E aí você está nosso convidado. Obrigada a todos aí. Isso aí, obrigado. A gente quer agradecer também o convite aqui, de estar com vocês trocando essa ideia, para a gente trazer melhorias, né, para as famílias, para os animais. Eu acho que tem tudo a ver. Hoje o animal faz parte da família, né? Muitos dormem na cama, outros não na cama, tem a casinha dele, mas todos os animais têm ali um papel fundamental nas famílias. E o que a gente quer trazer é isso. Uma ponte melhor ainda para uma conexão com os filhos,
né, com os familiares, para que o convívio, a harmonia e o bem-estar de todos, tanto do animal quanto das pessoas, da família, seja perfeito. Obrigado também aí por abraçar